humorista Léo Lins se pronunciou sobre a sentença que o condenou a mais de 8 anos de prisão devido a piadas proferidas em seu show. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele questionou com seriedade o fato de uma juíza responsável pelo caso ter utilizado a Wikipédia como uma das fontes para fundamentar a decisão. Abre aspas para o Léo Lins. Sabe qual foi uma das bases usadas para me condenar? A Wikipédia. E isso não é brincadeira. Imagine um inocente acusado de assassinato. A juíza pergunta: você matou? Ele responde: não. Ela consulta a Wikipédia. Pessoas podem mentir? Sim. Pronto. Condenado. Ironizou Léo Lins. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio. A juíza fala: você matou? Ele diz: não. Ela vai na Wikipedia. Pessoas podem mentir? Sim. Sabia. Condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins, mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Ele destacou que a própria plataforma alerta que não é uma fonte confiável para pesquisas sérias, assim como seus espetáculos trazem avisos sobre o conteúdo satírico. Meu show é classificado como comédia, teatro, ficção. Quem vai ao cinema não confunde filme com realidade, mas parece que perderam a capacidade de discernir, argumentou. A indignação de Léo gira em torno da severidade da pena e da fragilidade do embasamento legal. Para ele, usar um site editável por qualquer pessoa como justificativa para uma condenação tão pesada é um absurdo. Além disso, ele enxerga o processo como uma tentativa de censurar o humor e já anunciou que recorrerá alegando desproporcionalidade. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote invioláveis e intocáveis. Comparação com crimes graves e questionamentos sobre a justiça seletiva. O humorista comparou sua situação à de criminosos condenados por delitos mais graves, mas que receberam penas brandas ou até absorção. Citou o caso de um piloto flagrado com 400 quilos de cocaína, liberado devido à suposta irregularidade na abordagem policial. Abre aspas para o Léo. Enquanto isso, eu, que fiz piadas em um palco, sou tratado como um perigo social. Fecha aspas. Ele protestou. Preso em flagrante por transportar cerca de 400 quilos de cocaína em um avião, um piloto foi absolvido pela Justiça na última quarta-feira, numa decisão que colocou em xeque a legalidade da abordagem policial. A absolvição chamou a atenção porque ele havia sido detido em flagrante no fim do ano passado, depois de pousar numa pista clandestina em Penápolis, no interior de São Paulo. Mesmo com toda a droga encontrada na aeronave, o juiz considerou que a abordagem feita pela polícia foi ilegal. Segundo o magistrado, os agentes não tinham uma suspeita concreta antes de revistar o avião, o que torna o flagrante inválido como prova. Além da prisão, ele foi multado em R$1,5 milhão e condenado a indenizar 330 mil por danos morais coletivos. Léo não negou o conteúdo das piadas, mas insistiu que foram tiradas do contexto. Você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria
dentro da minoria? E aí eu respondi, mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito. Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Humor ácido é meu estilo, mas nunca incentivei o ódio. Se ofendi, que discutamos isso, mas cadeia por palavras é exagero, defendeu. Liberdade de expressão e o risco da censura. Para ele, o caso vai além de uma condenação individual, é um ataque à liberdade artística. Se um comediante pode ser preso por piadas, quem será o próximo? Jornalistas? Artistas? Qualquer um que discorde do politicamente correto? Questionou. Ele alegou para o perigo de transformar opiniões e humor em crimes, criando um clima de intimidação. Léo também rebateu a ideia de que suas piadas representam ameaças às minorias. Se o objetivo é proteger grupos vulneráveis, por que ignoram aqueles que me apoiam, incluindo negros, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência? Ele sugeriu que a justiça está sendo usada para fins políticos, não para garantir justiça de fato. Críticas ao exagero da pena e à hipocrisia social. O humorista reconheceu que algumas piadas podem ser ofensivas, mas defendeu que a resposta adequada não é a criminalização. Piada não é faca, não é arma. Se foi ruim, critique, boicote, mas não prenda. Enquanto isso, corruptos desviam bilhões e ficam impunes, comparou. Ele citou casos de políticos envolvidos em escândalos e traficantes que cumprem penas curtas, contrastando com a sua situação. 8 anos por palavras, isso é uma coisa de regime autoritário, sem querer punir que seja uma multa ou serviço comunitário, não com cadeia, propôs Léo. O debate sobre o limite do humor e a sociedade polarizada. Léo admitiu que seu humor provoca e que já enfrentou polêmicas antes, como o cancelamento de shows e processos por comentários sobre autismo. Sei que algumas piadas machucam, mas prisão não é solução, só gera mártires e radicaliza o debate, argumentou Léo. Ele criticou a patrulha do politicamente correto e alertou para o risco de o Brasil se tornar um ambiente hostil à liberdade de expressão. Se cada piada for tratada como um crime, a arte morre. E pior, quem define o que é ofensivo? O Estado? Questionou Léo Lins. Conclusão: um precedente perigoso. O caso de Léo Lins ainda não está encerrado, mas já serve como alerta. Se confirmada essa sentença, abre um precedente perigoso. Amanhã pode ser um jornalista, um youtuber, qualquer um que ouse falar o que pensa, concluiu. Ele reforçou que, apesar de não compactuar com certos tipos de humor, acredita que a resposta deve ir ao debate, não à censura. Podemos criticar, rejeitar, mas nunca prender alguém por fazer rir. Isso é um passo para o autoritarismo, finalizou Léo Lins.